Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Maria Rita, boa noite. Boa noite, Oswaldo, Juliana, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Bem, pessoal, então hoje a gente prossegue o assunto, né? E deixa eu falar algumas coisas para vocês. É o seguinte, gente, deixa eu abrir aqui a guia, né? Da turma de vocês. Pronto. Já está disponível o exercício complementar da primeira unidade. Esse exercício é para vocês responderem um questionário com base em um artigo científico. Ele vale um ponto extra e também tem aquele objetivo de compensação de faltas em excesso. Para os alunos que entraram depois, principalmente algumas pessoas entraram já no final do mês de fevereiro, façam isso. Na verdade, ele é aberto para todos, como todos esses complementares. Todo mundo tem o direito de fazer. Mas o intuito é principalmente esse, é para compensar excesso de faltas, para fazer uma compensação em relação àquelas pessoas que entraram no curso, né? Por questões financeiras, a gente sabe, no final do mês, então façam, por favor. Os exercícios de fixação do ponto 1 e 2 já foram encerrados, né? Daqui final de semana eu coloco as faltas no sistema e vou anotar a pontuação de quem fez, né? Eu vi aqui que a maioria da turma fez esses exercícios. E vou dar uma rápida comentada sobre eles. A maioria, alguns não fizeram, por exemplo, o exercício do ponto 2 tem 60 que fizeram, a maioria da turma, mas tem alguns que não fizeram. Deixa eu olhar o do ponto 1, quantos fizeram. 72, mais gente fez do ponto 1. Aí, pessoal, eu não sei se vocês notaram, boa noite, Maria Rita, boa noite, Clóvis, colocar aqui no chat, que eu já deixei do ponto 3 e 4, que é o resto da primeira unidade. Aí tem exercício de fixação e tem estudo dirigido. Né? Lembrando, cada exercício de fixação ele vale meio ponto, independente do número de questões acertadas. Só por responder você já ganha meio ponto. Né? Então, vocês têm 3 pontos extras, até 3... Boa noite, José Bruno. Até 3 pontos extras para conseguir fora o valor da prova. Pode, Juliana. Nada impede. Você pode fazer o estudo dirigido antes da semana de aula invertida. Quer dizer, semana não, data, né? Para mim é semana, porque eu coloco todas as minhas turmas na mesma semana, que é justamente para poder ter um tempinho para me dedicar a outras coisas. Claro que eu tenho que preparar a atividade e depois tenho que, principalmente, corrigir, né? Verificar quem fez, quem não fez, anotar a pontuação, anotar a falta, etc. Mas sim, pode fazer agora. Tem gente que já fez, viu? Tem gente que já fez. Eu já recebi, deixa eu olhar aqui. Recebi notificações de pessoas que já fizeram, né, esse exercício da turma de vocês, inclusive. Que eu disponibilizei ontem, né? Ontem, não sei se vocês viram. Pronto. Já teve gente que mandou, olha, há 1 hora atrás, teve gente que mandou o exercício 1 hora e 7 minutos. Beleza, já tem várias pessoas que já mandaram, então vocês podem mandar sim. Perfeito. Se não quiserem deixar para o final do mês, porque a minha aula invertida vai ser, deixa eu dar uma olhada aqui, são 3 semanas de aula e 1 semana de aula invertida, né? Então, a minha semana de aula invertida com vocês vai ser dia 23, que aí dia 30 já entra na dinâmica de provas, etc. Né? Aí, lembrando, em relação à prova de vocês, como eu falei, eu vou dar um, um tema dissertativo de cada ponto. 4 pontos, né? Um tema dissertativo de cada ponto. E vocês escolhem um tema e fazem uma dissertação sobre aquele tema. Lembrando, é uma dissertação. Ou seja, vocês têm que fazer, não,
usando as suas palavras, em cima dos assuntos que são pesquisados na bibliografia indicada e nas aulas que a gente tem repassado para vocês, tá certo? Então, tem que ter esse cuidado para não fazer igual a do colega, para não colocar citação direta nem da legislação. Você pode citar a legislação, mas não pode colocar citação direta, né? Só indireta. Lembrando, citação direta é aquela que você copia ipsilíteres, o que está no autor, na legislação, etc. E citação indireta é aquela no qual você reescreve com as suas palavras, mencionando, por exemplo, a lei, mencionando o autor que vocês estudaram, né? O que ele disse, mas escrevendo com as suas palavras. E a prova é dissertativa, então você tem que escrever com as suas palavras. De acordo com o cronograma da turma de vocês, deixa eu só repassar, porque é bom repassar. Vamos lá ver aqui o cronograma da turma de vocês. Eu acredito que eu estou 100% em dia com o cronograma, apesar que a gente teve poucas aulas devido à questão de carnaval, etc. Mas eu vou dar uma olhada aqui, quais são as previsões. Aliás, o cronograma é importante vocês acompanharem, porque a semana de aula invertida, a semana de estudos individualizados, está previsto. A semana de estudos individualizados, ela fica para vocês entregarem essas atividades. Agora, é claro, quem quiser se antecipar para estar livre, perfeito. Não, eu estou até adiantado. Hoje seria o ponto 2, fontes do direito internacional privado. E, se eu não me engano, eu tinha acabado esse ponto 2 na última aula. Ou começado, né? Vou dar uma conferida daqui a pouco. Porque a gente teve a aula de 2 de fevereiro, 9 de fevereiro. Mas, se eu não me engano, alguém me confirma aí que lembre, daqui a pouco eu vou conferir. Eu tinha terminado. Aí, dia 30, pronto, dia 23 é a semana de estudos individualizados, é a aula invertida. Dia 23, dia 30, a gente encerra o assunto. Apesar que eu acho que eu encerro dia 16 pelo andamento da turma. Eu encerro dia 16, aí vocês podem entregar os seminários, que é gravação de vídeo, né? E eu faço uma revisão para a prova, né? Comentando o que é que eu quero de cada tema dissertativo, dando instruções para como vocês vão fazer essa prova. E a prova de vocês realmente deve ficar lá para o dia 6 de abril. Perfeito, Clóvis. A gente concluiu as fontes. Era isso mesmo que eu me lembrava, né? De ter concluído as fontes. Pronto. Mais alguma pergunta? Podem colocar aqui no chat, que eu estou de olho no chat, ou podem fazer no áudio, né? Sim, caso vocês não tenham perguntas, vocês querem que eu dê. É bom, né? Eu dar uma repassada no exercício de fixação. Mesmo que o exercício de fixação ele vale só pela resposta, né? Então você respondeu ali, independente do número de questões que você acertou, você já tem o meio ponto, né? Extra. E vocês que optaram pelo sistema remoto, fiquem de olho nessa questão do mês passado, né? A partir de agora está todo mundo remoto, até ninguém sabe quando. Né? Aliás, a previsão é dia 10, né? Tomara que volte tudo certinho. Alterou para 17 ontem, né, Juliana? É complicado. Mas, enfim, a gente vai prosseguindo. A gente precisa ter um pouquinho de fé, coragem, esperança, para poder atravessar tempos tão difíceis, né? Sem isso, não vai. Bom, gente, então vamos lá. Eu gostaria agora de dar uma repassada no exercício de fixação do ponto 2, 1 e 2, justamente para dar uma comentada e depois aí eu prossigo o assunto do ponto 3 normal, tá? Certo? Então, qualquer coisa, perguntem. Perguntem, né? Qualquer coisa. Deixa eu ver aqui.
Onde é que está? Pronto, pessoal. Esse aqui, acho que vocês já estão vendo, né? Pronto. Já estão vendo. Esse aqui é o exercício de fixação do ponto 1. O Moodle embaralha as questões e as opções, né? Mas, dessa forma que a primeira questão está para mim. O conteúdo é o mesmo. A questão aqui, a diferença é que vocês veem embaralhado, né? Então, essa primeira questão seria: são soluções para problemas de direito internacional privado proposta pelos mestres pós-glosadores italianos, liderados por Bartolo a partir do século XIV, utilizado até os dias de hoje, exceto, aí assinar a alternativa incorreta, delitos, lei do lugar do ato, contratos, lugar da celebração, bens imóveis, lei da localização da coisa e sucessão, nacionalidade do de cujus falecido. E aí, gente, qual é a opção? Deixa eu ver aqui se alguém colocou. Não. Pronto. Acredito que a opção nesse caso aqui seria a sucessão nacionalidade do de cujus, que, se eu não me engano, eles sugeriam domicílio, né? Resposta correta. Porque para a sucessão os italianos sugeriam domicílio, que inclusive o Brasil adota na LINDB, né? E a maioria dos países do domicílio americano segue a questão do domicílio do de cujus. Ô, professor, mas sobe novamente para eu mostrar para o senhor a dúvida que eu fiquei nessa questão. Nacionalidade do de cujus. Eu interpretei de nacionalidade de onde ele veio e não onde ele mora. Não, nacionalidade aí, nacionalidade é a nacionalidade dele, não importa o domicílio, porque perceba, a ideia aí é uma pessoa, por exemplo, que é nacional de um país, mas que tem bens em vários países. Ou que pode até morar em outro país, entendeu? Entendi. No caso da Europa, ainda se usa muito a questão da nacionalidade em outras questões. Mas aqui no continente americano, assim como os italianos sugeriam lá no final da Idade Média, se prefere o domicílio do de cujus. A lei do domicílio do de cujus, entendeu? Rege a sucessão. Mesmo que ele tenha bens em vários países e mesmo que ele tenha um domicílio num país diferente da nacionalidade dele, entendeu? Entendi. Pronto, vamos pensar. Vocês já ouviram falar do Conde Francisco Matarazzo, né? Que é o patriarca da família Matarazzo, que é muito famosa no Brasil, que tem políticos, tem artistas. Era a família já foi a família mais rica do Brasil, né? Francisco Matarazzo, ele era italiano, ele nunca, duas coisas, ele nunca se naturalizou brasileiro e nunca aprendeu a falar português direito, porque ele achava o português uma língua parecida com o italiano e então ele misturava as palavras, ele falava misturado, né? E, por exemplo, ele morava em São Paulo, mas ele tinha bens no Brasil, na Itália, ele chegou a ser o italiano mais rico do mundo no começo do século, mais rico até do que Al Capone, do que aqueles chefões da máfia italiana de Nova York e de Chicago. E ele nunca, mas na verdade o pessoal perguntava por que ele se não naturalizava brasileiro, ele dizia que era para não se meter na política do Brasil, entendeu? Que ele não queria se meter na política do Brasil. Ele morava em São Paulo, inclusive tem bairro, né, com o nome do filho Hermínio Matarazzo, tem vários, enfim, a família é muito importante, né, tem gente, desde Suplicy até aquele diretor da Globo, Jaime Monjardim, né, que é Jaime Monjardim Matarazzo. Monjardim é da mãe dele, que é Maísa, né, aquela cantora Maísa. Não sei se vocês sabem dessa história, né?
aquele diretor da Globo, a mãe dele era cantora, inclusive ele fez a série, né, falando da história da mãe dele. O pai dele era um Matarazzo, eu esqueci qual era deles. E a mãe dele era a Maísa. Pronto, aí Francisco Matarazzo, percebam, quando ele morreu, né, o inventário, não sei se ele deixou o testamento, enfim, mas foi regido aqui pela lei brasileira porque ele morava aqui, né? Mesmo sendo italiano, tendo vivido no Brasil, acho que 50, 60 anos, como eu disse, ele nunca aprendeu a falar português direito e nunca se naturalizou brasileiro. E ele dizia, né, que é para não se meter em questões políticas. Quando o pessoal, o senhor vai apoiar que candidato? Ele, eu sou italiano. Io sono italiano. Segunda questão. De acordo com o jurista alemão Savigny, são institutos jurídicos inaplicáveis no direito internacional privado, exceto proibição de aquisição imobiliária por judeus, poligamia, escravidão, pena de morte. A opção aqui é pena de morte. Exceto, né? Ou seja, o resto era proibido. Quer dizer, o resto, percebam, essas instituições como proibição de aquisição de imóveis por judeus, poligamia e escravidão, só seria válido na doutrina de Savigny nos países que emitiram. Ou seja, nos países, por exemplo, na época dele no Brasil ainda tinha escravidão. Então, a escravidão seria válida internamente no Brasil, mas, por exemplo, se você tivesse um escravo, você não poderia ir para a Alemanha reconhecer essa relação jurídica. Estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, vamos dar uma conferidinha aqui. Mas a pena de morte, como vocês sabem, no século XIX, a maioria dos países adotavam. Então, é pena de morte. Assinale a alternativa incorreta no tocante ao histórico do direito internacional privado. É a terceira questão. Na antiguidade, em regra geral, os estrangeiros não tinham direito pela absoluta extraterritorialidade das leis. A partir da morte de Carlos Magno, no século IX, se restabelece a territorialidade durante o feudalismo, pois o senhor feudal, dentro do seu domínio, admitia somente a sua própria lei. Na Roma Antiga e na Grécia Clássica, os direitos estrangeiros eram muito restritos. Na Bíblia, existem passagens simpáticas aos estrangeiros, determinando que estrangeiros não deveriam ser oprimidos na antiga Israel. Então, a alternativa incorreta aqui é a primeira. Onde é que está incorreto? Extraterritorialidade, seria territorialidade. Na antiguidade, em regra geral, os estrangeiros não tinham direitos pela absoluta territorialidade das leis. Territorialidade das leis significava que a lei só era válida no território que ela foi emitida. Você não tinha essa noção que tem hoje, que a lei de um país pode ser aplicada em outro país, né? Quarta questão. Assinale a alternativa correta no tocante ao conceito de direito internacional privado para Floresbal de Lobo. Acho que tem algum errinho aqui. Conjunto de normas de direito privado externo que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito aplicável, nacional ou estrangeiro, quando a lei comporta opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. Conjunto de normas de direito privado interno, que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito aplicável, nacional ou estrangeiro, quando a lei comporta opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. Conjunto de normas de direito público interno que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito aplicável nacional ou estrangeiro, quando a lei comporta opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso. E, por último, conjunto de normas de direito público externo que busca, por meio de elementos de conexão, encontrar o direito aplicável nacional ou estrangeiro, quando a lei comporta a opção entre mais de uma ordem jurídica para solucionar o caso.
Essa quarta questão aqui, eu acredito que a opção seja essa terceira aqui, conjunto de normas de direito público interno. Por quê? Não veja só, as normas de direito internacional privado, na verdade, são normas de direito público interno dos países. Por exemplo, o Código Civil, ainda que ele regule questões privadas, a resposta está correta, exatamente. Ele é uma norma de direito público interno. Entendeu? E a principal fonte do direito internacional privado é o direito público interno dos países. Direito civil, didaticamente, a gente considera um direito privado, mas na prática é um direito público, porque é uma norma positivada colocada pelo Estado. Então, em regra, as normas de direito internacional privado são normas de direito público de outros estados. E a última questão desse exercício de fixação, né, é assinale a alternativa correta quanto ao período histórico no qual não existiam normas de direito internacional privado para a maioria dos pesquisadores da disciplina. Na Idade Contemporânea, na Idade Moderna, na Antiguidade ou na Idade Média, né? A maioria dos autores considera que não havia na Antiguidade, devido à absoluta territorialidade das leis, ou seja, uma lei só era válida no território que ela foi emitida. Então, essa é a resposta. Alguma dúvida sobre esse primeiro exercício de fixação? Então, na antiguidade não havia. Repare que havia norma de direito internacional público, de privado não, gente. Ah, o histórico vai cair, viu? Tá certo? O histórico vai cair. Então, vai ser um tema dissertativo, e aí vocês vão fazer essa dissertação de 15 a 25 linhas digitado, mesmo havendo o retorno da possibilidade presencial na 6, todos vão entregar através do Moodle, tá? Eu acho mais justo, apesar de que a coordenação ela queria que a gente colocasse os alunos que optaram por presencialidade para fazer a prova na instituição. Eu não concordei muito com a ideia, porque você coloca condições diferentes, entendeu? Isso numa turma é complicado. Então, por exemplo, quem está em casa vai ter mais tempo e tranquilidade para responder do que quem for responder lá naquele período de aula, né? Inclusive, lembrando que a nossa aula só é de 1h30, 1h30 não, 1h40, né? Vai de 6h30 até às 8h10, formalmente. Então, só é aquele período que você teria para responder. Enquanto quem está em casa pode responder até 11h59, né? Então, eu vou fazer igual. Agora, retornando à presencialidade, quem optou pela presencialidade vai assinar a ata e vai-se embora. E entrega pelo Moodle. Certo? Então, já deixo isso combinado com vocês. Sim, aí eu vou deixar os temas dissertativos também com um tempinho, né? Aí depois a gente combina o tempo. Que eu estou pensando. Quanto tempo eu vou deixar? Tem outra coisa, né? Não pode ter dissertação parecida. De jeito nenhum. Por isso que não mandem para os colegas, viu? Não empreste. Ah, fulano, deixa eu ver como é que você fez a sua. Né? Não, não empreste. Você pode até indicar para o colega qual foi o livro que você pesquisou, onde é que está a página, o assunto, mas não empreste não, gente. Não empreste não. Tem gente que só muda a primeira frase e o resto fica igual. Aí complica, né? Principalmente dissertação, vocês sabem que aí eu não vou ter pena, né? Sim, mas voltando aqui, né? Vamos falar agora do exercício de fixação do ponto 2. Eu já estou ajudando vocês.
Então, vamos para o exercício de fixação do ponto 2, né? Então, 60 alunos fizeram. Pronto, ponto 2 seriam fontes. Indique a fonte do direito internacional privado citada acima, né? Aí seria o conceito de consumidor citado no livro de Floresbal de Souza Dellomo, né? Seria a doutrina, aqui não tem muito nem o que discutir, doutrina ou literatura. Eu prefiro chamar literatura e o pessoal da área prefere também. Então vamos verificar aqui, é isso mesmo. Né? O livro, doutrina ou literatura. Pronto, essa segunda questão é no mesmo sentido, que é a lei de imigração, né? Qual é a fonte? É a lei, obviamente, aqui não tem nem o que mexer. Agora, é importante destacar que a lei é a principal fonte do direito internacional privado. Relações de direito internacional privado, elas são regidas pela lei de um país. Se na vida profissional vocês se depararem com questões de direito internacional privado, vocês, pessoal, vão ter que estudar e analisar e pesquisar a legislação de outros países. Hoje em dia isso é fácil porque a maioria dos países, ou pelo menos os mais organizados, eles têm disponível na internet bancos de dados com a legislação, como acontece com o próprio Brasil, né? Convenção, nessa terceira questão, é o artigo 2º da Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado de 1979. Obviamente que é um tratado. Tratado é a fonte que está em segundo lugar entre as fontes mais importantes do direito internacional privado. Em primeiro lugar, a lei, né? A lei interna dos países, né? Resposta correta. São fontes do direito internacional privado, exceto, assinale a opção incorreta. Jurisprudência, lei, tratados internacionais, resoluções da ONU. Então, obviamente que a resposta incorreta aqui seria resoluções da ONU, porque jurisprudência, lei e tratados são fontes do direito internacional privado. Então, a resposta está correta. São exemplos, a quinta questão, né, e última, são exemplos de relevantes tratados sobre direito internacional privado ratificados pelo Brasil, entre outros países, exceto, nesse caso eu estou falando de tratados que são importantes para o direito internacional privado, né? Qual deles não é um tratado que diga respeito ao direito internacional privado? Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, 1969. Código de Direito Internacional Privado, Código Bustamante, de 1928. Convenção sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, de 1956. E Estatuto Orgânico do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Internacional Privado, UNIDROIT, de 1940. Nesse caso também está bem fácil, é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é a mesma coisa que Pacto da Costa Rica, de 69, que é um tratado sobre direitos humanos, não é um tratado de direito internacional privado. Pronto, a resposta é correta. E deixa eu retornar aqui, ver se vocês têm alguma questão. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar que eu vou olhar o chat. Pronto, vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto, esses dois primeiros assuntos, alguma dúvida? Então, entenderam, né?
deixei agora os exercícios do ponto 3 e 4, não precisa esperar para a semana de aula invertida para fazer. Quem quiser ir fazendo agora pode fazer tranquilamente. E também deixei o exercício complementar. Esse exercício complementar vocês podem entregar no dia 1º, tá? E eu recomendo que, principalmente, aqueles alunos que entraram no final do mês, devido a questões de matrícula, questões financeiras, etc., façam, né? E que, por exemplo, não conseguiram responder os exercícios, porque também fica equivalente, vocês perderam um ponto e ganham um ponto extra, né? E compensa aí as faltas, tá certo? Então, por favor, não esqueçam. Não esqueçam também que semestre passado vários alunos ficaram, não foi só um aluno que ficou, porque não fez os exercícios de fixação, que não tem nem o que acertar. A pessoa ganha meio ponto só por responder, né? Então, tenham cuidado nisso. Não deixem de fazer esses exercícios, tá? E acho que esse final... Aliás, vou começar amanhã a repassar, porque esses dias eu estou muito ocupado, tenho muitas questões para resolver, né? Fui para o sertão, mas lá também não fiquei parado, não. Tem um bocado de coisa para resolver. Inclusive, eu estava respondendo e-mail de aluno, etc. Estava fazendo outras coisas pessoais também, né? Então, fiquei uma semana lá com os meus familiares, né? Também estava completando 3 anos de falecimento do meu pai. Então, fui visitar minha família, minha mãe, né? Também idosa e adoentada. E, basicamente é isso, gente. Então, façam esses exercícios, tá? Não deixem de fazer. É muito importante esse meio pontinho, né? Sim, aí vamos agora falar. Se vocês não têm mais questões, eu vou começar o ponto 3. Acho que não dá para terminar, mas dá pelo menos para começar. Pronto, pessoal, agora eu vou começar a apresentação. Esses slides já estão disponíveis para vocês. Inclusive, se algum de vocês pegou do semestre passado, não é a mesma coisa, assim. Eu dei uma mudada, né? Sempre eu corrigi alguma besteirinha. Então, está disponível. Bem, pessoal, o assunto do ponto 3 é teorias de qualificação. Esse assunto é curto, mas ele é extremamente importante. Tá? É extremamente importante você estudar essas teorias de qualificação, porque elas formam um conjunto que permite a gente indicar, numa relação concreta, se a norma aplicada vai ser o direito nacional ou estrangeiro. Porque jamais esqueçam que o direito internacional privado, ele se pressupõe na ideia de que a norma de um país pode ser aplicada em outro país. Ou seja, o juiz brasileiro, numa relação jurídica, pode aplicar a norma de outro país, caso veja, a partir das teorias de qualificação, que a gente vai ver no ponto 3, e dos elementos de conexão, que isso é cabível. É claro, né? A aplicação do direito estrangeiro demanda a prova, ou seja, o juiz brasileiro ele só conhece a legislação federal brasileira. Então, se eu invoco direito estrangeiro, eu tenho que provar sua vigência, e isso a gente vai estudar no ponto 5, no começo da segunda unidade. Bem, pessoal, primeiramente, o que seria qualificar, né? Do ponto de vista do direito, qualificar seria atribuir a existência jurídica a um ente, coisa ou fato.
ou incluindo em uma categoria legal. A qualificação do ponto de vista do direito, ela é na ideia de você incluir, pode ser um ente no sentido de uma pessoa natural, uma pessoa jurídica, entenderam? Por isso que a gente fala ente. Uma coisa, um bem imóvel, ou um fato, por exemplo, uma relação de direito de família, uma obrigação contratual ou extracontratual, né? E fazer isso. Não é só o direito internacional privado que cria qualificações. Praticamente todos os ramos do direito têm qualificações. Vocês que gostam de direito penal, já devem, e hermenêutica, e direito civil, você já deve ter visto qualificações nessas áreas também. Então, não é só o direito internacional privado que faz essa qualificação, né? Agora, perceba, você, dentro da perspectiva de qualificação, alguém falou alguma coisa aqui? Não. Pensei que alguém tinha dito alguma coisa, que isso tem um barulhinho. Tá? Mas voltando aqui, gente. A qualificação seria a operação pela qual o juiz, antes de decidir, verifica que a instituição jurídica corresponde aos fatos realmente provados. A qualificação, pessoal, é nessa perspectiva de que, quando o juiz está decidindo, ele vai definir a que categoria pertence aqueles fatos que são alegados no processo, tá? No caso aqui, o que interessa para a gente é assim, o resumindo, o que interessa nessas teorias de qualificação. Se o direito aplicável naquela relação jurídica que envolva questões de direito internacional privado, e questões de direito internacional privado tem que ter um elemento de estraneidade. Estraneidade é no sentido de norma estrangeira. Tá certo? No sentido de norma estrangeira. Então, aí o juiz, nessa relação jurídica que envolva questões de direito internacional privado, o juiz vai, a partir das teorias de qualificação e também dos elementos de conexão que a gente vai ver no ponto 4, definir se, através dessa qualificação, se é aplicado o direito do país, ou seja, o seu direito, ou se é aplicado o direito estrangeiro. E aí, lembrando, direito estrangeiro não é direito internacional, tá? Direito internacional, direito internacional público, que a gente estudou no semestre passado, é uma norma que ela tem vigência sobre vários países. Direito estrangeiro é o direito de outro Estado soberano. Então, por exemplo, o direito argentino não é direito internacional, é direito estrangeiro. O direito norte-americano é direito estrangeiro, não é direito internacional. Agora, a Convenção Pacto Social da Costa Rica já é uma norma internacional, tem vigência em vários países que ratificaram esse tratado, né? Então, cuidado para não confundir internacional com estrangeiro. Internacional com estrangeiro só pode ser confundido de trilha sonora de novela, que eu acho que nem tem mais, né? Eu não acompanho, não. Antigamente, na época que eu era mais novo, aí tinha trilha sonora internacional ou estrangeira, que é a música, né? Estrangeira ou internacional. Algumas novelas, por sinal, tinham muito boas. Mas deixa pra lá, isso aí é... Bom, a qualificação, ela deve anteceder, a escolha da lei aplicável, sempre processual, se qualificando apenas as questões jurídicas, né? Não os fatos. Então, a qualificação ela antecede porque a partir dela é que se vai definir a lei aplicável. Isso aí até é uma questão óbvia. Né? E, claro, o direito internacional privado, gente, não é o único a fazer qualificações. Outros ramos do direito fazem qualificações também. Né? Por exemplo, direito penal, né? Inclusive a gente tem as qualificadoras lá, você gosta de direito penal mais do que eu, sabem do que eu estou falando.
Os agravantes, quando você aplica, por exemplo, uma pena atenuantes e agravantes, você está fazendo um processo de qualificação. Então, a diferença de entendimento entre as legislações de países diferentes impõe a necessidade de qualificar. E aí eu volto para uma questão que a gente estava falando com vocês nos exercícios de fixação. Tem países que a sucessão é definida pelo domicílio da pessoa, do decujus, né? Já outros países é pela nacionalidade. Então, aí você vai ver se naquele caso, por exemplo, imagine uma situação de uma pessoa que tem vários bens em vários países diferentes, né? Então, você vai definir ali, olha, o que vai ser aplicado, direito nacional ou estrangeiro. Ou, em parte, vai ser usado o direito nacional, em parte vai ser usado o direito estrangeiro, como é que fica? Porque também pode ter essa hipótese, tá? A gente, quando às vezes a gente está falando assim, de forma ampla na aula, pode dar a entender a vocês que, por exemplo, num processo você tem que definir, vai ser aplicado o direito nacional ou estrangeiro, ou um ou outro, não cabe os dois. Não, pode ocorrer circunstâncias que se tenha que usar o direito nacional e o direito estrangeiro também. Um exemplo simples é o seguinte, uma pessoa que tem imóveis em vários países. Então, por exemplo, imagine um caso aqui do empresário, aqui de Caruaru. Eu digo de Caruaru porque tem empresário aqui que tem. Então, esse empresário de Caruaru, por exemplo, ele tem imóveis aqui no Recife e tem em Portugal. Tem gente que tem, viu? Então, ele tem em Portugal, ou como vocês queiram, Miami, porque eu fico brincando que Miami é brega, né? Mas é porque nos últimos tempos o governo português andava dando incentivo, né, para as pessoas que investissem, acho que eu já falei nisso, imóveis a partir de 200 mil euros, né, e concedia um visto permanente para a pessoa, válido para toda a União Europeia, e isso gerou atrativo de muitas pessoas aqui no Brasil, que compraram imóveis, que já tinham imóveis, né, e diz, não, eu vou investir em Portugal, e aliás, isso foi um dos motivos pelo qual Portugal conseguiu sair da crise, né, eles olharam a janela de oportunidade aí, grande, né, deixa eu olhar aqui quem está pedindo para entrar. Ah, é Carlos Galvão. Tudo bem, acho que ele já tinha tocado antes, é porque ele está usando, acho que, Carlos, tudo certo, né, Carlos? Tá sim, professor. Tranquilo, você já tinha entrado antes, né, que eu tinha escutado barulho, mas saiu a tela. É porque você está usando um e-mail que não é o institucional, é por isso que teve necessidade. Eu não ligo, viu? Desculpa, professor. Não, tudo bem, não tem problema não, eu não tem importância não. Agora, por exemplo, no caso dos professores, é que isso não, a instituição recomenda que isso não ocorra, no caso de aluno, não. Porque isso aqui, vocês sabem que é um e-mail oficial, né, tem um convênio da instituição, e a instituição aí, ela pede que a gente use sempre um e-mail adicional. Mas no caso de vocês, alunos, não tem problema não. Só que não entra automático. É por isso que você tem que pedir, entendeu, a permissão para poder entrar. Bom, pessoal, mas como eu estava dizendo, vamos voltar lá, né? Então, um exemplo simples de que várias leis de países diferentes podem ser aplicadas num processo de inventário é esse. É um camarada que tem bens imóveis em vários países. E é mais comum do que a maioria das pessoas pressupõe, né? Diz, ah, não, isso aí é uma pessoa... Não, não é bem assim, não. Muita gente tem. Sim, mas estava aqui? Tava. Então, gente, a equação da qualificação proposta por Jacob Dollinger, que é um dos autores que está nas nossas referências básicas, seria conceituar mais classificar igual a qualificar. Então, como é que você qualifica? Você conceitua e classifica. Aí você faz a qualificação. Jacob Dollinger é muito bom, principalmente na primeira unidade. Na segunda, nem tanto, mas na primeira ele é muito bom. Teorias de qualificação.
concretamente, pessoal, são duas teorias de qualificação. Concretamente não, assim, praticamente, são duas. A gente cita três doutrinariamente, entendeu? Mas, na prática, são duas mesmo. Não tem muito para onde correr, não. Porque essa terceira que a gente vai falar aqui, ela praticamente é uma possibilidade mais teórica do que concreta. E também ela é muito subjetiva. Primeiro, a teoria lex fori, que vem do latim a lei do foro. A solução para os conflitos é aplicar a lei do foro, devendo o julgador aplicar a sua própria lei. É defendida por Kant, em 1891, e pelo francês Bartin, em 1897. Lex fori, a qualificação é feita pela lex fori, pronto, dando o resumido, simplificado. A qualificação pela lex fori, ela ocorre quando o juiz julga uma causa de direito internacional privado, por exemplo, contrato que tenha partes de países diferentes, usando a própria lei do juiz, que é a lei do foro, é a lei dele. Tá? Então, aí é a lex fori. Então, o juiz aplica a sua própria lei. Ele não aplica o direito estrangeiro. A segunda teoria é a lex causae ou causae. Aí eu não sou latinista, quem for aí me corrige a pronúncia, né? Lex causae, lex causae ou causae, dependendo da pronúncia, né? É a opção por aplicar a lei estrangeira aventada na ação, a lei material ou lei da causa, que literalmente seria a lei da causa, lex causae. Ela é proposta pelo francês Despaigne, 1698, e defendida por Wolff. Então, são essas duas as principais. Então, percebam, no juiz, numa causa que envolva questões de direito internacional privado, ele vai aplicar, se ele aplicar a sua lei, aí ele está usando a teoria de qualificação lex fori. Se ele aplicar o direito estrangeiro, por exemplo, pegou lá um inventário que tem um bem situado em Portugal, como a gente estava falando aqui, aí ele vai aplicar o direito estrangeiro, né? Porque no caso de imóvel, inclusive nesse caso de imóvel, tem que se aplicar o direito do país em que o imóvel está localizado, né? Aí ele aplica a lex causae. E pode ser outras circunstâncias também, gente. Por exemplo, no continente americano, capacidade. Pronto, para você ser capaz, de acordo com a norma jurídica, a capacidade da pessoa é definida pelo domicílio, na Europa pela nacionalidade. A regra geral é essa. Então, por exemplo, você é maior, menor, pode ser interditado de acordo com a norma do seu domicílio, na maioria dos países do continente americano. Na maioria dos países europeus, esse critério é determinado pela sua nacionalidade. Terceiro, qualificação por referência a conceitos autônomos e universais, baseada em estudos de direito comparado e princípios gerais de direito. É considerado pouco prática e irrealista, sendo defendida por Ernest Rabel. Gente, essa qualificação por referência a conceitos autônomos e universais é mais uma possibilidade teórica do que realmente concreta, porque aí você vai utilizar princípios subjetivos, que dependem muito da análise judicial, enfim, e alguns autores consideram pouco prática e realista, alguns até colocam um pouco utópica. Então, concretamente, e aí é o que interessa na prova de vocês, e enfim, até não existe qualificação, né? Usem só lex fori e lex causae. Que essas duas teorias realmente são aquelas que são aplicadas na prática. Que aí é resumindo aquilo que eu estava falando para vocês. Ou o juiz, numa causa que envolva direito internacional privado, ou ele aplica a lei nacional, ou ele aplica a lei estrangeira. Ou, dependendo um pouquinho de cada uma, né?
dependendo, por exemplo, naquele caso das sucessões que a gente estava falando, né? Se a pessoa tiver bens imóveis em vários países, etc. Então, se liguem na questão lex fora e lex causae, é isso que vai resolver, né, a vida de vocês. Claro, essa qualificação por referência a conceitos autônomos, a referência a conceitos autônomos universais é uma possibilidade mais doutrinária e teórica do que realmente concreta. Sim, na doutrina brasileira predomina a qualificação pela lex fora. A regra da Lindbe, e eu acho que eu já falei isso várias vezes, mas eu torno a repetir, o pessoal de concurso, eles gostam muito de bater naquela tecla. Se você estudar a Lindbe, você sabe tudo de direito internacional privado. Não. Por exemplo, se alguns de vocês já estudaram para a OAB e já leram a Lindbe, vocês vão ver que lá tem teorias de qualificação, mas não informa as teorias de qualificação e nem fala o que é. Agora, a regra geral da Lindbe é a lex fora, com a porção de exceções, viu? No século XIX, aliás, no século XIX existia muito essa perspectiva. No século XIX, eles achavam que cada país deveria adotar uma solução só, alguns autores, né? Dizer assim, não, em causas que envolvam direito internacional privado, só vai se aplicar a lex causae. Em casos que se envolva direito internacional privado, só vai se aplicar a lex fora. Bom, na verdade, existe uma predominância, mas você não consegue 100%. Então, aqui, na nossa Lindbe, e de muitos países, a regra é o seguinte, é se aplica, claro, e até por questão de prática, né? Em situações que envolvem direito internacional privado, o juiz aplica a lei do seu país, a lex fora. É isso. Essa é a regra. Porque ela tem uma porção de exceções, e a principal exceção, como a gente já falou, é em relação a bens imóveis situados no exterior. Porque todos os países que eu conheço, e até agora não vi nenhum que fosse diferente, que eu falo que eu conheço é que eu já estudei a legislação, né? Porque conhecer mesmo eu só conheço 16 países. Conhecer assim, de já ter ido, né? Pelo menos uma vez. Então, e nesse caso eu sei a legislação em relação a esse assunto de mais do que 16 países, né? Só se usa a legislação local para reger bens imóveis. O bem imóvel pode até variar, mas bem imóvel eu estou procurando ainda para saber, né, qual país aceita que a legislação estrangeira vá reger bens situados naquele país, tá? Pronto! Aqui já deixa bem claro. A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a Lindbe, né, também adotou, como a gente disse aqui, o critério da lex fora, que é o critério geral, embora não mencione isso em nenhum artigo, né? Quem já leu sabe do que eu estou falando, salvo nos seus artigos 8º e 9º, relativos a bens e obrigações, que segue a lex causae. Aí diz, sim, professor, bens e obrigações é o mundo, né, de coisas. Exatamente, pega contratos, pega bens, né? Aí se aplica a lex causae, ou seja, a Lindbe e a regra lex fora, ou seja, juiz brasileiro aplica a lei brasileira em relação ao direito internacional privado, em causa de direito internacional privado, né? Com exceção de bens e obrigações, somente, que é um mundo de coisa, né? Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta. Sim, Oswaldo, só siga essas duas opções, viu? Essa qualificação por referência, isso aí é uma possibilidade teórica. Jaime, eu já fiz, já falei, né? Já fiz concurso para ser diplomata, peguei ponto de corte em economia, porque só caiu o cálculo, e deixei para lá, né? Hoje em dia, eu teria insistido, sabe? Para ser bem sincero com vocês. Não que eu não goste de ser professor, gosto muito de ser professor, mas infelizmente a situação do ensino em nosso país não anda bem, né?
há muito tempo. Givanildo aqui levantou a mão. Pode perguntar, Givanildo. Cadê? Givanildo ou foi erro? Ah, tudo bem. Não, sem problema. Sem problema, Givanildo. Eu recomendo, viu, o concurso da diplomacia. Um dos concursos que tem todo ano. Agora é um concurso difícil, né? A pessoa tem que estudar uns 2 anos. Hoje eu não faço, acho que eu já falei isso, por questões familiares, né? Mas realmente é uma carreira interessante para quem. Agora eu recomendo que entre jovem, não porque haja limitação de idade, porque como a gente tinha falado no semestre passado, a carreira diplomática ela é uma mistura de carreira militar com carreira do judiciário, ou seja, você passa no concurso, você faz o curso preparatório, depois você é nomeado para um posto classe C ou D, e aí vai subindo por antiguidade e merecimento. Então, hoje em dia, a pessoa que tem família, é complicado você, por exemplo, ser nomeado para um Bagdá. Ah, obrigado, Jaime. Mas eu acho que não era o destino, né, ser diplomata. Eu gosto muito de ser professor, eu tenho prazer de ser professor, né, e gosto muito de ensinar. Inclusive, se eu fosse diplomata, eu acho que eu ia querer ensinar no Instituto Rio Branco. Tem, Victória, tem a chancelaria, sim, mas você também pode ser nomeado. Aliás, Joaquim Barbosa, acho que era oficial de chancelaria, né? Foi oficial. Nem tanto, você também pode ser nomeado para trabalhar em outro país, na chancelaria. Na verdade, foi o seguinte, gente. Quando eu fiz o mestrado, eu tentei. Aí, eu não passei, comprei até livro. Tá aí no meio dessa estante, aí o livro até. Que tem cálculo, né? De economia. Comprei um livro de cálculo de economia. Na verdade, é um concurso que você tem que estudar 2 anos para conseguir passar. Né? E aí eu digo, não, eu vou fazer doutorado. Aí, beleza, né? Fiz doutorado. Porque eu digo, vai que me nomeio, né? E aí eu não consigo fazer doutorado, eu sempre quis fazer doutorado, não para andar dizendo assim, eu sou doutor de verdade, entendeu? Mas é pela questão, quem gosta de estudar, quer aprofundar o seu conhecimento. Então, você faz o curso, não é simplesmente para você estar dizendo assim, eu sou doutor de verdade, né? E você faz porque você quer prosseguir os seus estudos, você quer terminar os seus estudos. E aí eu fui fazer doutorado. Vocês sabem que no Brasil não anda tendo concurso na área de educação, em nenhum nível, né? Não é só no nível de ensino superior, e que, apesar de tudo, os professores de ensino superior ainda estão numa situação menos vulnerável do que os professores do ensino fundamental, mas a situação de, por exemplo, de contratos, seleções simplificadas, então, realmente, a parte de educação não anda muito bem, né? Nesse sentido. Então, é por essa questão também, né? Agora, pelo amor de Deus, eu não estou desanimando ninguém que queira seguir carreira acadêmica, tá? Pelo contrário, eu incentivo, a gente tem a monitoria, que eu fiz monitoria também, né? A gente tem os grupos de pesquisa, os grupos de extensão, justamente para poder incentivar essas vocações acadêmicas. E, inclusive, uma coisa que eu mais recomendo é que, pelo menos, apesar que vocês estão no 10º período, e eu sei que muitos não foi nem por não querer, mas até pela impossibilidade. Mas sempre é importante você fazer grupos de pesquisa ou extensão pelo menos um semestre na instituição, porque tem alguns projetos que são bem interessantes, entendeu? Em todas as áreas, vai desde o programa de adoção de empresas até projetos como o que a gente tem. São projetos muito bons, então aquilo dá um ganho e é um diferencial na formação do aluno participar desses projetos, tá? Se alguns de vocês não podem participar, realmente acho que quem participou aqui da turma de vocês pode dar o testemunho que realmente é um diferencial você poder participar de um projeto, de um programa desses, de pesquisa ou de extensão. Eu sei que tem gente até que gostaria de participar, mas não teve tempo, não teve possibilidade de participar, né? Mas é extremamente interessante. Porque é o seguinte, gente, Juliano, o mestrado de Ciência Política da UFPE é um dos melhores do Brasil.
nota é 6. Direito, para vocês terem ideia, nota é 4. Agora, o que acontece... Primeiro, para se fazer ciência política, primeira coisa, você tem que saber ler inglês. Não precisa falar, não. Se você souber ler, já resolve o teu problema. A outra questão, diferente do que as pessoas pensam, a ciência política no mundo, eu sou membro da IPSA, da Associação Internacional de Ciência Política, né? Inclusive, vou presidir uma mesa no Congresso agora, no meio do ano. Vai ser online, era para ser em Portugal. Inclusive, eu tô com um problema para receber. Eu comprei a passagem ano passado. E aí o pessoal só quer remarcar a passagem, não quer devolver. Né? É o valor que eu paguei, pelo menos parcialmente. E aí acho que eu vou ter que judicializar. Acho não, vou ter que judicializar. Mas eu vou presidir a mesa. Então, ciência política, ela discute o quê? Análise de dados, tá? E a escola da ciência política tem gente que diz que é marxista. Não, é escola americana. Tá certo? Viu, Juliana? Se você quiser depois, eu posso passar alguns textos de ciência política. Não sei se você lê inglês. Você lê inglês? Pronto, tem que ler, viu? Senão não é só pela questão da prova, não. É porque tem disciplina que é porque ciência política é a escola americana. Não tem nada de marxista, né? O Olavo de Carvalho fica dizendo que a ciência política brasileira é marxista. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Escola americana. Escola americana é análise de dados, é discussão de políticas públicas. Enfim, é esse tipo de coisa. Ista, já me esqueci, né? Falando mal desse camarada assim e gravando, né? Mas não tem nada a ver com isso. Ciência política é análise de dados, é a escola americana, é que domina. Professor. Oi? Mas a referência de Jaime é se esse evento vai ser gravado. Ah, estou entendendo. O evento do Congresso Internacional de Ciência Política? Uhum. Sim, acredito que sim, só que eu acho que eles só disponibilizam para quem for membro. Entendeu, Jaime? Só para quem for membro. Pronto, Juliana, vai. Depois você me manda um e-mail para eu lhe mandar alguns textos de ciência política, tá? Que aí eu posso lhe mandar alguns textos. Outra coisa, aquilo que vocês viram de ciência política, que é, por exemplo, aqueles autores, os clássicos da política, né? Aquilo ali é só um tópico de uma disciplina inicial, não é aquilo que realmente a ciência política discute hoje, concretamente falando. Por exemplo, o que a ciência política discute hoje? Neonacionalismo histórico, poliarquia. É isso que a ciência política discute hoje. Não é aqueles autores. Aquilo ali você vê em Teoria Política 1. Aqueles autores que vocês veem em ciência política na graduação. A gente vê autores mais contemporâneos. Robert Down, Putnam, então, Arendt Liphar, autores assim que vocês não conhecem. Mas aí eu posso passar para a Juliana, se ela tiver interesse. E, inclusive, os alunos daqui são muito respeitados quando eles chegam lá, né? Lá no curso, né? A gente tem, e o pessoal respeita. Sim, é bem interessante. Inclusive, Juliana, a gente tem uma pós-graduação em ciência política aqui na instituição que ela aborda boa parte daqueles assuntos. Pronto, um assunto, só para a gente, antes da gente encerrar aqui a aula, presidencialismo de coalizão, é um assunto que a ciência política discute, que é justamente essa questão das coligações partidárias, né? Como é que se forma isso. Tem um texto muito bom que eu posso ler passado, depois você manda um e-mail para mim, sobre essa questão do presidencialismo de coalizão, que se instalou no Brasil após a Constituição de 88. Que é basicamente aquela ideia, um presidente da República no Brasil, ele só consegue governar se ele conseguir estabelecer uma coalizão partidária. Se ele não conseguir, ele não vai governar e acaba caindo.
Inclusive, os dois que sofreram impeachment, Dilma e Collor, eles não conseguiram formar uma coalizão partidária estável, né, e acabaram caindo. Mas esse texto que eu vou lhe mandar, inclusive, ele já é bem do comecinho, e já se discutia essa questão, né, do desenho institucional. Pronto, perfeito. Gente, deixa eu olhar. 8h07, vocês têm alguma pergunta? Bruno Galindo? Ah, de direito. Tem ciência política, tem texto de Bruno Galindo, porque Bruno Galindo é de direito, né? Sim, Bruno Galindo foi professor aqui da ACES, depois ele fez o concurso, né? E eu fui monitor de Bruno Galindo, inclusive. De ciência política ou é de direito? Acho que é de direito, né? Direito ele é professor. Sim, tem textos dele. Os textos dele são bons, de se ler. Sim, de direito ele tem, ciência política não. Apesar que ele às vezes participa de bancas lá, né? De ciência política, meu orientador foi o professor Flávio Rezende, um cara muito bom, PhD em ciência política pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem. Pronto. Hannah Arendt, vocês lembram da filósofa Hannah Arendt? Ela dava aula lá, em Cornell. Aí ele fez PhD no interior do estado de Nova York. Ele disse que é uma universidade muito boa, é das grandes universidades americanas, né, junto com Harvard. O pessoal só fala em Harvard no Brasil, né? Todo mundo inventa o currículo, fala em Harvard. Mas a Liga das Universidades Principais tem outras muito boas também, né? Columbia, que fica dentro da cidade de Nova York, Cornell, que fica no interior do estado, frio pra caramba, ele dizia, né, muito frio. Nova York, a cidade já é fria, mas no interior, sabe? E Hannah Arendt ensinou lá. Então, muito bom. O cara PhD. Agora, ele disse que todo ano alguém se suicidava. Ele disse que a pressão para estudar lá é muito pesada. Aí tinha uma pontezinha que dava para uma pontezinha para um lago coberto de gelo. Quando dava no inverno, o pessoal se jogava. Que na época que eu estudei na Federal, que eu fiz mestrado, vocês sabem que eu estudei na SES, né? Todo ano alguém tentava se suicidar do Cefiche, que não sei se vocês veem, dá para ver da BR, é o maior prédio do campus, né? Aí todo ano alguém tentava suicídio. Aí depois de 40 anos botaram a grade lá. O prédio 40 anos, gente, para botar uma grade, né? E o que é pior, que o pessoal até falava isso, colocaram o último andar filosofia, né? Que o pessoal dizia era para colocar a filosofia no primeiro andar. Filosofia, você estuda umas teorias filosóficas que dizem que a realidade não existe, né? E o camarada vai testar. E, ele diz, não, aí o pessoal deixa no primeiro andar a história, né? Bota a história lá em cima, bota psicologia, porque cada andar é um curso, né? Bota psicologia no nono andar. Ciência política no 14º, filosofia 15º. Mas, enfim, é isso, gente. Alguém tem alguma pergunta sobre o assunto? Então, vocês já podem conferir os exercícios de fixação e o exercício complementar que está disponível para vocês fazerem, tá certo? E não precisa fazer só na semana de estudos dirigidos, não. Podem antecipar perfeitamente. Mas aí, vocês podem fazer até aquela data. Pode dar uma antecipada. Então, pessoal, boa noite para vocês. Até a próxima. Qualquer coisa, entre em contato. Como sempre, a gente está disponível, tá certo? Então, obrigado e boa noite.